na primeira carta ao Timóteo, capítulo 4, e o versículo 12. Já deixo pronto aí. Ezequiel, capítulo 14, e o versículo 14, no Antigo Testamento. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, está no Novo Testamento, nas Epístolas Paulinas. Amém? Glória a Deus. Ezequiel 14, 14. E depois 1 Timóteo 4, versículo 12. Todos encontraram? Amém? Ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Agora nós vamos para 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 12. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Encontraram? Amém? Ajude aí a Neide a achar, por favor. 1 Timóteo 4, versículo 12. Amém. Ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amém? Nós vemos lá no Antigo Testamento, Ezequiel, ele falando que ainda que tivesse ali entre eles Daniel, Jó e Noé. Isso mesmo, Noé, Daniel e Jó, pela ordem. O juízo de Deus, quando vier, eles se salvariam apenas eles se salvariam pela sua justiça. Mas o restante desaparecia. Em 1 Timóteo 4, 12, Paulo fala para nós sermos o exemplo dos fiéis, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Fazendo uma analogia entre essa questão de Ezequiel 14, 14, 1 Timóteo 4 e o versículo 12, nós vamos ver uma questão de que nós possamos como manter sua fé em meio ao caos. Nós vivemos um caos. Eu vou mostrar isso aqui. E nós precisamos aprender como manter a nossa fé em meio ao caos. Vamos fazer uma oração, feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor nesta manhã fale conosco através da Tua palavra. O Senhor já nos tem falado através dos louvores, através da mensagem, da oração, do início, da abertura do culto. Nós já temos escutado o que o Senhor tem falado. Continua falando, Senhor. Eu me coloco na dependência do Teu Espírito Santo e te digo mais uma vez, eis-me aqui, Senhor, para que eu possa falar aquilo que o Senhor quer, não o que eu quero, não o que eu acho, mas o que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém.
Amados, como eu falei, nós vivemos em um mundo onde o certo é errado e o errado virou o certo. Até a nossa língua está querendo mudar, né? De todo para todos. Porque o errado virou certo e o certo virou errado. Infelizmente. Mas nós somos chamados para fazer a diferença em nossa geração. Você não tem compromisso com a geração passada. Você não tem compromisso com o que aconteceu lá atrás. Mas Deus vai cobrar de você o que você fez com a sua geração. A sua geração passou e qual o impacto que você causou na sua geração? Qual a diferença? Qual a maneira que você lidou nesse período na sua geração? O que você fez para demonstrar a glória de Deus, a presença de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus na sua geração? O que você está fazendo com a sua geração? Noé, Daniel e Jó, eles presenciaram corrupção. Presenciaram corrupção em 3 níveis. 3 níveis eles presenciaram corrupção. O primeiro nível de corrupção foi na sociedade. Fale comigo. Corrupção na sociedade. O segundo nível de corrupção foi corrupção, fale comigo, corrupção na religião. O terceiro nível de corrupção, repita comigo, corrupção na família. 3 áreas que esses homens presenciaram corrupção sem se envolverem com ela. Nenhum dos 3 se envolveu com essa corrupção, mas eles viveram no meio desses corruptos. Os corruptos sociais, os corruptos religiosos e os corruptos da família. E hoje Deus está nos chamando para sair desse sistema de Satanás, desse sistema mudando, porque Jesus está voltando. O juízo de Deus vai vir sobre a terra. Não é brincadeira, não é história de carochinha, não é fantasia, não é poesia, é realidade. O juízo de Deus virá sobre a terra. E o que você vai apresentar diante de Deus, diante do juízo? Você vai entrar debaixo do juízo ou você vai estar salvo desse juízo? Mas para que você escape dele, é preciso você acordar. É preciso você entender essas questões. A primeira, corrupção. A corrupção social da sociedade. Todo mundo faz, eu vou fazer também. Eu não sou todo mundo, eu sou diferente. Eu sou filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sou todo mundo. Se você disser assim, todo mundo faz, eu vou fazer. Eu quero dizer para você, eu não sou todo mundo. Eu tenho uma terra prometida. Eu não sou daqui. Eu pertenço a Sião Celestial, que a qualquer momento eu estarei para lá. Billy Graham disse uma certa feita, quando ouvires dizer que Billy Graham morreu, diga, Billy Graham não morreu, Billy Graham voltou para casa. Em nome de Jesus. E no capítulo 6 de Gênesis, o versículo 11, ele diz assim, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Você viu? Deus olhou para a terra e viu todo. A Bíblia está dizendo o quê? Todo. O que a Bíblia está dizendo? Todo. Repita comigo. Todo. Todo ser vivente.
estava corrupto, estava envolvido em corrupção. Mas no versículo 13 ele diz assim: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca. Aí Deus dá a arca, né? A arca para Noé fazer. Mas no versículo 8 e 9 ele diz assim, voltando atrás, ele diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Aleluia. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Qual a diferença aqui de Noé para todo aquele povo? Noé não era todo mundo. Noé era um homem que andava com Deus. Ele não era todo mundo. Eu vou fazer, todo mundo faz. Todo mundo, eu não sou todo mundo, então eu não vou fazer. Eu vou fazer o que o meu Deus fala para eu fazer. Eu vou procurar saber. Aleluia. E a Bíblia conta toda a história que aquela multidão foi engolida pelo dilúvio que Deus enviou sobre a terra. O juízo de Deus foi o dilúvio. E só escapou Noé e quem? Sua família. E um monte de bicho. E um monte de bicho escaparam. Mas aquela multidão, apenas Noé e sua família entrou na arca. E o povo zombava deles. O povo criticava. Esse velho está ficando gagá. Esse cara é doido. Não chove nessa região. Por que ele está construindo esse barco? Por que ele está construindo esse navio? Não chove. Quá, 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 quá. Ah, esse velho aí deve estar gagá. Perdeu a noção das coisas. Quando começou a chover, porque não havia chuva naquela região. Mas quando Deus começou a mandar chuva, e a chuva foi subindo, e daqui a pouco a arca começou a boiar em cima das águas, a arca começou a boiar. E aí os homens viram que o que Noé tinha dito era verdade. Eles presenciaram que aquilo que Noé tinha visto, tinha falado, tinha pregado, era verdade. E eles começaram a bater na porta da arca, preste atenção. Eles começaram a bater. Abre! Abre! E Noé disse: não posso, porque eu fechei por dentro, mas Deus selou por fora. A porta da graça vai se fechar. Não brinque. Não espere chegar o momento em que Jesus vai tirar a igreja da terra para você clamar. Não espere esse acontecimento. Se prepare. Se renda. Fale com Deus. Diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Em segundo lugar, nós vimos Daniel. Daniel presenciou a corrupção na religião. Daniel presenciou a corrupção na religião. Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, versículo 1 a 5. Daniel capítulo 5, versículo 1 ao 5. Ele diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete
a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mãos de homens e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Naquele mesmo momento em que o rei estava celebrando, utilizando os utensílios, os instrumentos que eram... naquele momento em que os instrumentos que não podia se utilizar fora do templo, não se podia utilizar aqueles vasos, aqueles copos de prata, não podia utilizar aquilo em outras, como é que se fala? Em outra cerimônia, a não ser no culto ao Senhor, no templo. Eles pegaram aquilo ali e utilizaram, profanaram. Além de profanarem, ainda adoraram na presença de deuses de prata, de ouro, de pedra, de madeira. Profanaram. Daniel estava ali. Daniel presenciou essa profanação. E na hora, Deus se manifestou e escreveu na parede. E Belsazar se assustou. Mandou chamar os magos, os feiticeiros, os adivinhos do seu reino. E disse: eu quero saber o que significa isso. E nenhum pôde interpretar. Nenhum deles conseguiu interpretar. Aí no versículo 23, diz assim: e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos o tal. Está vendo aqui Daniel falando com ele? E te levantaste, no versículo 22. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Belsazar foi criado no meio de Israel, sabendo as leis judaicas. E eles agora fazem tudo o contrário. Depois ele diz aqui: e te levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes, e as mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus,
E Dario, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. E ali o que aconteceu? Profanou o que era de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você é santuário de Deus. Não profane. Não profane. Porque você pertence a Ele. Lá em 1 Coríntios 6, a primeira e segunda, Paulo escrevendo, ele diz: não sabeis que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém, pois, olha aí, profanar o seu corpo, Deus o destruirá. Isso é no Novo Testamento, não é no Velho não. Tá? Ou é 1 Coríntios, é 2. 6, acho que versículo 19. Se alguém achar aí, por favor, me ajude. Então, amados, Belsazar, qual texto? 6 e 9, 1 Coríntios? Leia aí, por favor. Sois santuários de Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Cuidado, zele por ele. Aí a gente pensa, é prostituição só que contamina o corpo? Não. Também é prostituição. Bebedeira também profana o templo do Espírito Santo. Também. Más conversações, fofoca, calúnia. Isso também contamina o corpo. Jesus disse que o que faz mal ao homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Então, vamos conservar nossa vida pura, santa, na presença de Deus. Não é preciso agora ficar todo mundo assim, que não pode nem falar. Isso aí é santo imundo. Mas viver uma vida de santidade, na presença de Deus. Eu confesso que eu detesto enterro, mas eu vou porque eu sou pastor. E às vezes as pessoas vão para o enterro, o cara não valia nada, mas chega no enterro e começa a falar: ai, fulano, era tão bom, era não sei, virou anjo. Cara, precisou só morrer para virar anjo. Eu, quando vou, quem já foi para o cemitério ver meu sermão de fúnebre? Eu não falo do morto, eu falo de Jesus. Eu não vou falar do morto, eu vou fazer o cara virar anjo. Ainda mais aqueles que eu sei que não era mesmo. Eu vou lá, fui chamado para fazer enterro, acabou, vou lá. Mas eu sei que a pessoa não valia nada, mas eu vou assim mesmo. Se suicidou, vou também. É um ser humano. Agora chega lá, porque fulano. Vou chegar lá, o Abner. Não que o Abner, graças a Deus, é uma bênção. Não tem que reclamar dele, não. Não sou que o Abner não vale nada, não presta para nada, sem vergonha, mau caráter. Aí chega lá na hora do enterro, o nosso irmão Abner faleceu. Meu Deus, que homem santo, que homem. Eu vou dizer para vocês, até hoje só teve um enterro que eu fui e gostei. Desculpe a franqueza, ou da minha sogra. Porque tudo que os pastores falaram da minha sogra, ela era muito mais do que aquilo. Porque eu convivi com ela. Então os pastores falaram dela e era realmente aquilo. Ela morou na minha casa, não me dava trabalho. Eu às vezes falava para minha esposa assim à noite: amor, vai lá,
Vê se sua mãe está precisando de alguma coisa. Porque ela não gostava de incomodar de jeito nenhum, né, Sara? Ela não gostava de incomodar de jeito nenhum. Ali sim, já era santa, não precisou morrer para virar santa. Agora a pessoa não vale nada, depois que vai, fica todo mundo. Ai, meu Deus, era tão bom, era tão doce, era tão mentira. Parar de hipocrisia, né? Então, corrupção na religião. Hoje nós vivemos uma religião corrompida. Hoje nós vivemos um evangelho corrompido. Hoje a gente tem até uma certa cisma de falar que é pastor, porque a visão de pastor aí fora qual é? Ladrão. Segura minha carteira que lá vem o pastor. Essa é a visão que as pessoas têm. Mas sabe por quê? Não é por causa de pastor, é uns mercenários, uns vigaristas, que levam o nome, se intitulam de pastor. Uma vez eu vi uma frase que eu gostei. Uma pessoa disse assim: todo pastor é ladrão. Aí a pessoa falou: não, pastor não é ladrão. Tem ladrão dizendo que é pastor. Pastor não é ladrão. Mas tem ladrão dizendo que é pastor. Aí sim. Eu aceitei Jesus com 18 anos de idade. Eu sou de uma época que pastor era respeitado, era honrado. Onde chegava um pastor, chegou um reverendo. Era até chamado de reverendo. Lembra, Jefferson? Isso aí? Era até chamado de reverendo, pastor. Era respeitado. Todo mundo queria receber o pastor em casa. Queria convidar o pastor para comer da sua casa. Né? Hoje em dia, o povo tem até medo de convidar o pastor para ir na casa dele. Né? Porque o pastor vê os bens dele, quer passar, quer contar choradeira para arrecadar, explorar. Esse dia a Fran até mandou para mim um pastor ensinando como é que arranca dinheiro do povo. Pilantra, canalha. Aquilo nunca foi um pastor. É um endemoniado dizendo que é pastor. Mas está cheio de gente assim. Está cheio. De uns anos para cá, surgiu um determinado igreja, que eu não vou dizer o nome, não, por questões éticas e morais, mas tem uma denominação que depois que essa denominação surgiu, pastor passou a ser chamado de ladrão. Depois desse período. Até esse período, o pastor era respeitado, era honrado. Era uma bênção ter um pastor na comunidade. Mas depois, pastor virou sinônimo de ladrão, de vigarista, de canalha, por causa dessas personagens que aparecem aí, se intitulando de pastor. Agora tem um moleque de 14 anos aí mentindo na internet, profetizando um monte de mentira, e tem um monte de seguidor, e cobra caro para ir das igrejas. Sabe de quem é a culpa? Não é dele, não. Sabe de quem é a culpa? É dos pastores que convidam ele. Por quê? Porque estão se beneficiando da falcatrua dele. Estão se beneficiando da falcatrua que ele faz. Um dia chegou um rapaz e estava até intencionado em congregar conosco. Aí estava lá em casa, eu, minha esposa, Guilherme, a Sara, vão lembrar disso. E ele disse que sabia todas essas falcatruas aí, como é que faz para arrancar dinheiro do povo. E para contar a revelação, o número do CPF. Meu irmão, Deus tem tanta coisa para revelar. Deus vai revelar número de CPF. Número de CPF? Qual é o interesse de Deus em revelar número de CPF? Para quê? Vai saber se meu nome está no Serasa e vai pagar? Tirar de lá? Você está entendendo? Mentira! Engano! Ah, irmão, você vai dar R$1.000 e amanhã vai aparecer um carro, uma Hilux na sua porta. Mentira! É roubo, é engano, é falcatrua. Não aceita isso. É corrupção na religião. Hoje, muitas igrejas têm feito culto não para Deus, mas para o homem. Aí eu tenho que atrair os jovens, eu vou botar jogo de luz, vou botar fumaça, parece uma boate, para atrair pessoas.
Quem atrai as pessoas para a casa de Deus é o Espírito Santo. A Bíblia diz que todos os dias eles estavam em oração, estudando a palavra, e o Espírito Santo acrescentava à igreja. Quem faz a igreja crescer não é métodos humanos, não é estratégia humana. Quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo. Agora, igreja ou rodoviária? Rodoviária que fica aquele entra e sai de pessoas. A igreja está cheia, está cheia. Entrou 100, mas saiu 100 também. Entrou 200, saiu 200, porque eles foram lá só para entretenimento. Hoje, muitos pastores não pregam mais a palavra. O púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus. Aqui não é lugar de palavra motivacional. Aqui não é lugar de coach. Aqui é lugar de se pregar a palavra de Deus. Palavra motivacional, eu vou reunir os homens aí, dar uma injeção nesses homens aí, para montar empresa, para que eu possa fazer. Não é errado. Mas o púlpito, aqui tem que sair a palavra de Deus. Os irmãos vão ser fortalecidos, vão permanecer firmes, é através da palavra de Deus. Mas, infelizmente, tem surgido muitos animadores de palco, dizendo ser pregadores. Muitos cantores, showmen. As pessoas hoje estão atrás de cantores, de banda. Uma vez uma pessoa foi convidar um determinado elemento aí para cantar. Ele cobrou um valor altíssimo, não me lembro bem o valor. Mas ele queria aquele valor e queria instrumento importado. Lembra disso, Sara? Lembra do valor? Era um instrumento importado e era hotel para ele, para toda a equipe dele, tarará. Ele ainda tinha a marca dos instrumentos que tinha que ser. Ele só tocava se tivesse aquelas marcas de instrumento. Um cara desse está adorando a Deus, está cantando para Deus. Não está, irmão, isso é corrupção na igreja. Isso. Deixa eles lá. E ainda ganhar um dinheirão. Né? Pastor me... Oi. O pastor é digno do pastor ter um salário para trabalhar da obra? É sim. Paulo fala sobre isso. Se o pastor está se dedicando só à igreja, ele vai ganhar o salário dele. Agora, ficar rico, ganhar milhões, que nem eu vi aí. Pessoas que... Eu fui para uma reunião de pastores uma vez, eu parei até de ir. Porque ficava disputando. Qual foi o teu carro esse ano? Trocou de carro para qual carro? Qual foi o carro? Eu sem carro já ficava até assim, né? Constrangido. E os caras, eu ganhei, na época, meus discípulos me deram uma Zafira. O outro, meus discípulos me deram. E os discípulos deram, irmão. Eles foram coagidos a dar, não deu nada não. Foram coagidos. Eu estava numa igreja aí onde a pessoa chegou assim e falou: tem que levar dinheiro porque o pastor vai construir e ele vai forrar o teto da igreja de ouro. Isso é a igreja evangélica. Ele vai forrar de ouro e cada igreja que mandar uma oferta tal valor, ele vai botar o nome da igreja numa plaquinha daquela. Eu presenciei essa palhaçada. E eu me levantei contra e falei contra. Eu falei, isso é diabólico, isso não é de Deus. Para que a gente vai botar ouro nas paredes? Como tem gente passando necessidade, pessoas passando dificuldade. O que vocês estão fazendo com os órfãos e com as viúvas que a palavra de Deus manda sustentar? O que vocês estão fazendo? Dando dinheiro de ouro para ficar famoso? Uma vez mandaram uma carta para mim lá de São Paulo, uma denominação conhecida, famosa aí, há muitos anos atrás. Aí mandaram uma carta, uma mensagem para mim: olha, você paga R$1.500 e vem aqui em São Paulo, nós vamos consagrar você apóstolo. Eu digo, esse apostolado seu é podre, eu não quero ele.
E por favor, não me mande mais esse tipo de mensagem. Isso é do cão, dos quintos dos infernos. Proposta indecente, irmãos. Isso é prostituição espiritual. Isso é prostituição espiritual. Não se venda. Não aceite. A palavra de Deus ensina que nós devemos fazer o quê? Contribuir com os dízimos e com as ofertas. Por quê? É bom você chegar na igreja, tá calor, e ter um ventiladorzinho de lado? É bom, não é? É bom ter uma cadeirinha confortável, ter um templo arrumadinho, bonitinho. É bom. Então nós fazemos isso o quê? Com dízimos e com ofertas. É a estratégia que Deus deu para que houvesse manutenção no templo, para manter a obra de Deus. O seu dízimo está aqui, ó. O aluguel que a gente paga todo mês. Deus abençoe você cada vez mais. Eu quero que Deus faça você ficar bem rico para você dizimar mais ainda. Para a gente fazer muitas obras que a gente quer fazer aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas a gente tem que ter cuidado, irmão, para não se vender, para não cair e querer, eu quero que a igreja cresça logo, então vou fazer o que os outros estão fazendo. Eu não sou os outros. Eu não sou todo mundo. Eu fui chamado por Deus. Meu ministério pastoral que me deu foi Deus, não foi o homem, foi Deus. Amém? Então nós temos que seguir esse exemplo. Daniel presenciou a corrupção no meio da igreja. Você sabia que tem igreja hoje que tem até lanchonete, um mini shopping dentro da igreja? Quem sabia disso? Tem igreja que tem um mini shopping dentro da igreja. Que é para os irmãos na hora do culto. Às vezes está muito cheio, fica lá no shopping, lanchando, batendo papo. Para lá, Satanás, em nome de Jesus, está repreendido. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, para falar a palavra de Deus. Você veio para a igreja ouvir a palavra de Deus. Você não veio para cá para ser bajulado, não. Você veio para ouvir a palavra de Deus. O que Deus tem para falar. Em nome de Jesus. Amém? E por último, nós vemos Jó. Jó presenciou a corrupção aonde? Na família. Jó capítulo 1. O versículo 1. Jó capítulo 1. Hoje em dia, irmãos, tome cuidado com a internet. O pastor fulano falou isso. O pastor Beltrano falou aquilo. Esses dias cismaram com o Papa. Deixa o homem morrer, gente. O povo tá sofrendo, o velório. Os católicos estão tudo com o coração doído, perderam o seu Papa. Aí fica todo mundo, porque o Papa, esse aí é o anticristo, esse é a besta. Besta é você que fica se fazendo, procurando bobagem. Fica quieto, em nome de Jesus, fica no seu lugar. Cala sua boca, você não sabe do que está falando. Respeita os outros. Respeita a religião dos outros. Você tem que ficar querendo aí dar uma de achar que você que é o rei da cocada preta, o dono do céu. Uma vez uma pessoa falou assim, você acha que fulano vai para o céu? Eu digo, eu não sei, o céu não é meu. Eu sou apenas um candidato a morar lá. Eu acho que vai para o inferno. Eu digo, eu também não sei, que eu não tenho pacto com o diabo, nem quero saber do inferno. Passo bem longe. O inferno não é meu, irmão. Eu não tenho a lista de quem vai para lá. E nem tenho a lista de quem vai para o céu, nem para o inferno. Então não é da minha conta. Eu tenho que fazer o que a palavra de Deus manda. Pregar o evangelho. Ensinar a palavra. Isso é o que eu tenho que fazer. Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha aqui o que a Bíblia está falando a respeito de Jó. No versículo 8 diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás. O diabo estava ali, veio junto com os filhos de Deus. E Deus perguntou para ele assim: de onde vens? Respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Versículo 7, né? O versículo 8 ele diz assim:
Perguntou ainda o Senhor Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Homem íntegro. O que significa ser íntegro? Significa ser verdadeiro por integral, por completo. Eu não sou falso, eu não tenho meio termo. Eu sou íntegro. Ser íntegro é você ser integral, completo. Não é ter meio termo. E ele diz que Jó era um homem íntegro, reto, né? Gente, já pensou? Temente a Deus e que se desvia do mal. Quem está falando isso de Jó, gente? Quem é que está falando? É o próprio Jó? Deus está falando. O que será que Deus pode falar a teu respeito? Você já pensou nisso? O que Deus tem falado a teu respeito? Que você é íntegro? Que você se desvia do mal? Que você é temente? Ou Deus tem olhado assim, deu aquele meu filho, me dá um trabalho. Ô filho trabalhoso. Não é? O que será que Deus fala a teu respeito? Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que o diabo fica 24 horas denunciando a gente diante de Deus. Tudo que a gente faz de errado, o diabo diz: olha, não é teu filho? Olha, ele é crente. Olha ele lá, o diabo fica acusando. E a Bíblia diz que nos últimos dias, o acusador dos irmãos será lançado no lago de fogo e no abismo. Glória a Deus. Vivemos em dias hoje, irmãos, em que as famílias perderam a força. Deixam os filhos fazerem o que querem. Bonitinho, tadinho. Ó, vou dizer para você. O caráter do seu filho, você está formando ele do 0 aos 7 anos. Tem que dar uma chibatadinha, tem que dar, de vez em quando. Não é espancar a criança, não. Por quê? Tem menino que precisa. Eu tenho 4 filhos. Mas eu tenho 2, uma delas está aqui, que precisava de vez em quando levar uma lapadinha, né, filha? E os outros 2 não eram mais tranquilos. O Jeff e a Elito já era mais tranquilo. Mas a Poliana e a Sulamita, meu Jesus amado, elas batiam nos meninos na rua, elas soltavam papagaio, elas subiam a ladeira, subiam morro. Era a maior coisa. Era diferente. Você está educando o seu filho, ó, de castigo. Pronto, o castigo resolveu, parabéns. Louve a Deus. Que o castigo você conseguiu disciplinar o seu filho. Cantinho do... Como é? Cantinho do silêncio, é? Não, tem uma palavra, cantinho. Hã? Cantinho da reflexão. Você vai ficar refletindo o que você fez. Fica aí. Só sai daí quando... Mas o menino sai, pula. Aí o que ele precisa? Ele precisa sentir que levar uma lapadinha no bumbum, não bata nas pernas, nem no rosto, nem em outro lugar, não. Bata onde tem carne, que é no bumbum. E ele precisa sentir arder, que é para ele ver que o erro dele tem consequência. Até os 7 anos, mas os psicólogos... Meu irmão, quem é seu pai do seu filho, mãe do seu filho? É você ou o psicólogo? Ah, mas o conselho tutelar... Então o conselho tutelar pega e leva para lá e vai criar. Eu já vi menino falando para o pai: se você me bater, eu vou no conselho tutelar. Os meus não viveram esse período, não. Mas se eles falassem isso para mim ou para a mãe deles, não era só eu, para a mãe deles do mesmo jeito. Se falasse isso para um de nós, a gente arrumava a mala e levava lá no conselho tutelar. Aqui, ó, esse menino aqui disse que vai vir aqui, eu não posso mais disciplinar ele. Tá aqui, crie ele para mim. Pronto. Conselho tutelar, irmãos. Quem é o pai do seu filho é você. É você que tem que disciplinar. E ali nós vimos Jó, apesar de ser um homem íntegro, de ser um homem reto, Jó vivia com medo do que poderia acontecer com os filhos dele, porque ele sabia que os filhos dele não andavam fazendo a coisa certa diante de Deus.
Ele sabia. E tem pai que tem medo de confrontar o filho, falar que ele está errado. Eu sou um pai que eu não tenho medo de confrontar. Aí minha filha que fala. Qualquer um deles, eu não tenho medo de confrontar. Não só meus filhos, mas meus filhos espirituais também. Minhas ovelhas. Eu quero que vocês entrem no céu. Eu quero chegar lá no céu e dizer: ô Diego, que maravilha você está aqui. Isso, Eliade, que bom. Sara, Abner, Matinai, David, Vanusa, Poliana, Neide, irmã Laura, Denis, Gabriela, Vanessa, Fran, que bom que vocês estão aqui, vocês chegaram, aleluia, glória a Deus, valeu a pena. Eu quero chegar no céu e eu quero dizer, valeu a pena. Vamos aplaudir a Jesus por isso, irmão. Eu quero chegar no céu. Eu não estou aqui para agradar ninguém, não, para fazer bonito, para mostrar para os outros, não. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. E eu quero chegar lá e quero ver vocês também. Por isso que tem hora que eu pego meio... tem hora que eu dou meio uns apertinhos aí, né? Estou até mais brando ultimamente. Aí hoje em dia, tudo é TDAH, tudo é autismo. O menino rebelde vira a casa de cabeça para baixo. O pai não tem limite, não impõe limites. A mãe não impõe limites. Ai, meu filho tem TDAH. Meu filho tem... Ele tem TDAH sim, mas ele tem que ser disciplinado. Ele não é doente. Você sabia que TDAH e autismo não é doença? Quem sabe disso? É uma disfunção apenas. E se brincar, são pessoas mais inteligentes do que as pessoas que não têm esses sintomas. São pessoas mais inteligentes. Eu acho que eles têm tanta inteligência que eles não conseguem controlar. Tem que disciplinar. Claro que não é espancar. Estou dizendo que ninguém tem que espancar seu filho, sair dando pancada, arrancando sangue. Não, de forma alguma. Mas tem que disciplinar. Tem que ensinar. Ó, isso aqui você não pode mexer. Isso aqui é de vidro. Isso quebra. Isso é da igreja. Você não vai mexer. Isso aqui é da casa da irmã Laura. Você está lá na casa da irmã Laura. Aí o menino quer virar a casa de cabeça. Não, meu filho, peraí, vem cá. Isso aqui é, você está na casa da irmã Laura. Se você pegar aquilo ali, você vai quebrar. Então você não vai. Se você fizer, você vai para o cantinho da reflexão. Ou senão vai para a psicovara. Né? Pronto. Resolvido o problema. É você. Não é eu que tenho que disciplinar seu filho. Uma vez eu estava na casa de um irmão, muitos anos atrás, uma ovelha visitante, e o menino tocando terror. Aí o pai falou assim: oxe, fulano, olha, tu fica fazendo isso aí. Olha o pastor aí. Eu falei: rapaz, quem é pai dele é você, não sou eu não, fiz esse menino não. Quem fez foi você, bota a moral nele aí. Não se preocupa comigo não, resolve o problema do teu filho. Nós somos numa geração de gente frouxo. Ah, porque meu pai me espancou. Eu não vou fazer com meu filho, que meu pai fez comigo. Se seu pai não tivesse feito com você o que fez, você não era o trabalhador que você é hoje, a dona de casa que você é hoje, você não era a mulher que você é hoje, você não era o homem que você é hoje, você era um vagabundo e estava lá preso na papuda. Você é o que você é hoje porque você teve um pai, meu pai. Ah, mas meu pai espancava, eu já levei surra da minha mãe de arrancar sangue de mim. E eu não tenho trauma disso aí, não. Não vou dizer que é para você fazer isso, não. Não vou dizer que é para você fazer isso. Mas esse negócio, eu não vou fazer com meu filho o que meu pai não fez comigo, o que minha mãe fez comigo. Eu não vou espancar meu filho. Mas eu vou disciplinar, sim. Pai frouxo, covarde. Eu tenho uma frase que eu criei. Essa frase foi minha, filosófica. Amor disciplina sem amor é covardia. E amor
sem disciplina, não, disciplina sem amor é tirania, e amor sem disciplina é covardia. Tudo demais enjoa, faz mal. Se você comer demais, você engorda, você adoece, você fica cheio de toxinas do corpo, porque comeu demais. Se você amar demais também, vai fazer mal, fica uma coisa melosa, uma coisa chata, uma coisa insuportável. Eu amo minha esposa me ama, graças a Deus a gente vive bem, não vive brigando, não vive se agarrando, mas a gente vive bem. Mas não fica aquela melosidade aí. Ah, te amo. Cara, de vez em quando eu dou um beliscãozinho nela, dou um beijinho, tá só eu e ela em casa, aí eu dou um beliscãozinho, te amo, aí dou um beijo nela, beleza, aí precisa ficar na frente dos outros, só para mostrar para os outros, isso é melosidade, melosidade. Então, amor, tudo exagerado. Pai que ama demais o filho e não disciplina, é um covarde. E o pai que só sabe disciplinar, só sabe reclamar, só sabe brigar, só sabe bater, mas não dá um abraço no filho, não tem um carinho com o filho, esse pai é um tirano. Precisa ele levar uma surra, né? Porque não dá amor para o filho. Eu lecionava na escola e uma vez a diretora da escola chegou para mim e falou: professor, eu estou com um quinto ano aí que ninguém suporta. Ninguém quer pegar esse quinto ano. Por favor, me ajude. O senhor é psicanalista, tá? O senhor sabe lidar com isso. Pega essa turma. Eu falei: a senhora é fogo, hein? Aí peguei, eram 28 alunos, 28. Tocava o terror, a sala virava um circo, fuzuê. Aí eu entrei, eu faço primeiro uma diagnose, né? Faço um trabalho de diagnóstico. Aí eu diagnostiquei que o problema da sala não era os 28 alunos. O problema da sala era 4 alunos. Que fazia com que a sala fosse virada de cabeça para baixo. E o principal, que era o chefe da bagunça, eu identifiquei na hora. Aí eu percebi que ele queria fazer a coisa para me chamar a atenção. Me chamar a atenção. Aí eu falei para ele assim: fulano, seu pai levou você no zoológico quando? Ah, professor, meu pai nunca me levou no zoológico. E levar você no cinema? Levou quando? Ah, professor, meu pai não tem tempo para essas coisas não. Ó. Ah, seu pai não tem tempo para sair com você? Não, não tem. Caiu a ficha na hora. Eu digo, o problema dele é o quê? Falta do pai. Aí eu fiquei quieto. O pai dele vendia produtos eletrônicos, né, eletroeletrônicos. Aí um dia eu peguei e chamei, falei: meu filho, me dê o nome da loja do seu pai que eu quero ir lá comprar essas caixas de som. Eu estava querendo comprar mesmo, mas lá estava muito caro. Aí eu falei: me dê o endereço que eu vou lá. Eu fui lá. Quando eu cheguei lá, falei: o senhor é o pai de fulano? Ele sou. Eu falei: eu sou o professor dele. Aí, ó, o pai, ele dá trabalho, né, professor? Eu digo: não dá trabalho não. Não dá trabalho? Eu falei: eu queria até conversar com o senhor sobre isso. Aí eu conversei com ele, falei: olha, ele conversou comigo e o senhor não tem tempo para sair com ele. Ele falou: tem mesmo não, professor, não tem tempo para essas coisas não. Do jeitinho que o menino falou. Eu trabalho de domingo a domingo. Eu vendo produtos eletrônicos, eu viajo para fazer compra e eu não tenho tempo para o meu filho. Aí eu falei para ele: ó, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu estou falando aqui agora como professor do seu filho e estou falando como psicanalista. Eu quero explicar uma coisa para o senhor. Eu tenho um amigo meu, pastor de uma igreja, preste atenção, deixa a criança para lá, preste atenção. Eu tenho um amigo meu, pastor de uma igreja, que ele conversou comigo recentemente chorando, porque ele não tinha tempo para o filho por causa da igreja. E hoje ele tem que dormir na porta da papuda para acordar cedo para passar mais tempo com o filho. Não estou rogando praga para o senhor e nem estou lhe dizendo que
amaldiçoando o seu filho, não. Mas eu só estou dizendo para o senhor uma coisa. O seu filho, o senhor não tem tempo para ele. O pedófilo está de olho nele e o traficante está de olho nele. Se o senhor não tomar uma providência, o senhor vai perder seu filho daqui a pouco. Aí ele, onde é o seu consultório? Eu dei meu cartão para ele tudo. Falei, mas eu não vim aqui para... O senhor pode procurar por aqui algum terapeuta, algum psicólogo aqui por perto. Aí passaram-se os anos. Passaram-se os anos, tudo. Depois teve uma menina também que tinha um problema, resolvi o problema da menina. Tinha outro. Os 4 resolviam o problema. A sala ficou jóia, ficou maravilhosa a sala. Aí passaram-se os anos, eu comecei, depois aqueles meninos cresceram, tá? E esse menino saiu lá da escola. E eu tinha saído também, que eu fui trabalhar na prefeitura, num processo seletivo. Depois eu voltei novamente para essa escola para lecionar. Quando eu estava lá na escola, um dia passou aquele rapagão altão com a menina e falou para mim assim, esse foi o meu melhor professor. Eu falei, quem é você? Ele falou, tá me conhecendo não, professor? Eu sou o fulano. Aí, como é que você está, meu filho? Ele falou, professor, desde aquele dia que o senhor falou com o meu pai, hoje nós somos grandes amigos. Beleza, tranquilo. Hoje nós somos grandes amigos, porque hoje meu pai sai comigo, viaja comigo, eu vou com ele fazer compra. O senhor me ajudou muito. Você está entendendo, irmão? Então, família, não tem tempo para o filho, não dedica tempo, tem que dar tempo, beleza? Porque depois você vai ter problema lá na frente. E nós temos violência doméstica. Homens que acham que são dono das mulheres. Homens que acham que a mulher é empregada deles. Mulher que não se submete ao marido. Isso tudo é problema familiar. É corrupção. E nós temos aí o quê? Famílias destruídas. Mas em nome de Jesus, nenhum de nós vai entrar debaixo de juízo por causa dessas coisas. Em nome de Jesus. Que fiquemos atentos. Que mantemos a nossa integridade, a nossa fé, o nosso temor e o nosso amor por Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Eu sei que é uma palavra que não dá para sair cantando glória e aleluia, mas é uma palavra que pode até fazer alguns perder o sono, mas é só um dia. Mas pense nisso, o juízo de Deus está vindo. Não é brincadeira, não é brincadeira, não brinque de crente, seja cristão de verdade, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti, Senhor, por esta manhã. Eu quero agradecer a Ti por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Quero agradecer pelo Teu mover, pelo Teu Espírito. E pedir perdão, Senhor, por causa dessas corrupções que temos visto, presenciado, dentro da Tua própria casa, pessoas se dizendo ministros, pastores, ministros de louvores, mau caráter, corruptos. Perdoa-nos, Senhor. Cura-nos. Restaura-nos. Tem misericórdia. E faz com que nós possamos cair na real. Nos arrepender enquanto há tempo. Antes que venha o fim. Antes que venha o juízo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja. Cada um dos teus filhos. Com toda sorte de bênção. Leva-nos em paz para os nossos lares. Guarda-nos de todo o mal. E nos dê uma semana repleta de bênçãos e de vitória. E nos ajuda a fugir da corrupção do mundo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Está encerrado. Em nome de Jesus. E não sai daqui sem cumprimentar o irmão, sem dar um abraço. Em nome de Jesus.